Salve, salve! Bom dia, moçadinha! Tudo bom? Turma, hoje a gente vai entrar num tema que é a pura nata, o creme da ciência aí, pessoal. A teoria geral dos gases. Como assim? Teoria geral dos gases ideais. Do que você está falando, professor? Vamos ver tudo isso. Turminha, primeiro de tudo, vamos refletir aqui sobre o que significa dizer que algo está no estado gasoso. A gente às vezes fala, mas não para pensar, né? Quem já sabe do que eu estou falando é uma revisão, né? Então, se uma substância está aí no estado sólido, moçada, ela está aqui, ó, no estado sólido, né? Percebam que ela, por estar no estado sólido, ela tem um certo formato, ó. Vou delimitar o formato aqui. Então, moçada, eu falo que a forma do sólido é fixa. O sólido tem forma fixa. E o volume? O volume também é fixo. Né? O sólido, pensa num cubo de gelo. Daquele tamanho é o cubo de gelo. Daquele tamanho, daquele formato, né? Não vai mudar. Independente se você botar ele dentro de um copo ou dentro de uma caixa d'água, ele é sempre um cubo de gelo. Se você aquecer, eu vou simbolizar isso aqui, ó, como um aquecimento, moçada. Se você está aquecendo, é porque ela está ganhando calor. Quando ela ganha calor, se transforma num líquido, turminha. Um líquido é uma substância que tem forma fixa ou variável. A forma do líquido, pensa bem, ó, um copo d'água. Se você jogar ele no chão, ele vai se espalhar pelo chão. Se você jogar ele numa jarra, ele vai tomar o formato da jarra. Então, o líquido, moçada, tem uma forma variável. Uma forma variável. Belezinha? E o volume do líquido? É variável? Não é variável, né, moçada? Se é 1 litro de água, se você colocar ele num tubo bem compridão, ele vai ficar compridão, mas ainda vai ser 1 litro. Se você botar ele num pote bem aberto, vai ficar bem abertão, mas ainda vai ser 1 litro, né? Ele pode mudar de forma, mas o volume dele é fixo, moçada. Muito bem, se eu continuar aquecendo esse líquido, ele vai virar gás. O que é o estado gasoso, moçada? Na prática eu não vejo, né? Na prática eu não estou vendo o que está acontecendo aqui. Mas a gente sabe que lá dentro as partículas que estavam aqui do líquido começaram a aquecer, começaram a ir para a atmosfera aqui dentro. Então, moçada, quando eu tenho algo no estado gasoso, as partículas do estado gasoso estão ocupando todo esse recipiente aqui, ó. Todo esse recipiente. Então, nesse caso aqui, a forma do gás é fixa ou variável? Ela é variável, né? Ela é variável por quê, professor? Porque se você pegar o gás e colocar ele num tubo desse tamanho, ele vai ter esse tamanho. Se você colocar o gás num tubo do tamanho dessa sala, ele vai ter o tamanho dessa sala. Então, a forma do gás é variável. Não só a forma do gás é variável, moçada. O volume dele é variável também. Ele vai ocupar o volume do ambiente que ele está. O volume todo, tá, moçada? O volume todo. Moçadinha, a gente sabe que aqui dentro do gás, então, ó, tem um gás que está para cá, tem um gás que está andando para lá, outro que está para baixo, outro que está para cima, e de vez em quando elas até se chocam, moçada. Então é um empurra-empurra ali dentro, igual aquele carrinho de bate-bate do parque, né? Cada uma com uma velocidade, uma loucura, né? Esse é o estado gasoso, moçada. Vamos entender ele melhor. Moçadinha, tem 3 condições que a gente chama de condições de estado aí para um gás, que a gente define. Primeiro, já ouviram falar da palavra pressão. O que é a pressão, moçada? Eu consigo medir a pressão aqui? Como que eu... Só um instante. Opa, perfeito. Como que eu consigo medir a pressão aqui? Tem equipamentos que medem a pressão, né, moçada? Não vamos nos preocupar muito com isso. O que é medir a pressão? O que quer dizer que alguma coisa tem pressão? Existem colisões. Algumas partículas dos gases, moçada, elas batem na parede. Em algum momento, todas as partículas vão bater na parede aqui. A soma dessa força aqui, né, dessas partículas, dessas colisões das partículas contra a parede, é chamada de pressão. Então, a pressão é a medida da colisão das partículas contra a parede, tá? Pressão geralmente, moçada, é a força pela área, tá bom?
Então, quanto maior a área, menor a pressão. Logo, moçada, se eu aumentar esse recipiente aqui, ó, vai diminuir a pressão. Se eu diminuir esse recipiente aqui, ó, fazer todo o gás comprimir ele num espacinho pequeno, vai aumentar a pressão, mais partículas vão colidir com mais força no meu recipiente. Só para a gente refletir aí sobre o que é a pressão, né, moçada? Muita pressão aí. Muito que bem. Temperatura. Temperatura é o que, moçada? Hoje a gente sabe que calor, temperatura, é um estado de agitação das partículas também. Então, se a pressão é a medida da colisão das partículas contra a parede do recipiente, a temperatura é uma medida geral da agitação dessas partículas. Essas partículas têm uma agitação aqui dentro do gás. E então a gente fala que existe um movimento. Um movimento. A medida da soma desse movimento, moçada, na física eles chamam isso de energia cinética, né? Inclusive existe até uma fórmula, moçada, para energia cinética. Qual que é a fórmula da energia cinética? Lá na física, né? Vamos emprestar dos físicos aí, a fórmula deles. Energia cinética na física é a massa, que no caso aqui vai ser a soma da massa do gás, vezes a velocidade dessas partículas ao quadrado, dividido por 2. Essa aqui é a energia cinética, moçada. mv² sobre 2. Turminha, em um gás, só um parênteses aqui, em um gás, eu nunca vou ter todas as partículas, você imagina assim, turminha, todas as partículas aqui dentro do gás estão com a mesma velocidade? Não, tem umas que estão mais rápidas, outras que estão mais lentas. Então eu nunca vou saber a velocidade de todo mundo, eu vou saber só a média. Então existe o que a gente chama de distribuição, tá, moçada? Você pegar todas as moléculas aqui, ó, tem algumas moléculas que estão com uma velocidade baixinha, com uma energia cinética baixinha. Tem outras moléculas que estão com uma energia cinética maior. E tem a maioria das moléculas, moçada, está com uma certa energia cinética aqui, ó, que é uma média, tá? O que acontece quando eu aumento a temperatura desse gás? Aumenta também a média, moçada. Todo mundo fica um pouquinho mais rápido. Então, sempre pensar nisso aqui, esse gráfico aqui, moçada, representa a distribuição das velocidades ou da energia cinética em relação à temperatura. Quando aumenta a temperatura, a energia cinética média aumenta também e a distribuição aumenta, tá bom? Beleza, turminha? Então, estamos falando, quando a gente fala de um gás, não dá para medir a velocidade de cada partícula, né? Você pegar o volume de um mol ali, você tem 1 mol de partículas, como que você vai medir a velocidade de todo mundo? Não dá. Mas tem uma medida indireta da velocidade. A medida indireta da velocidade é a temperatura, moçada. Então, se eu represento isso aqui, ó, energia cinética, esse pauzinho aqui em cima, moçada, é porque é média, tá? Então, eu coloco aqui, ó, a velocidade média das partículas. Quando eu estou medindo a velocidade média das partículas, como que eu estou medindo isso? Eu estou medindo, na verdade, a temperatura. Então, a temperatura versus uma certa constante é a energia cinética e ela é proporcional à massa das partículas e à velocidade das partículas ao quadrado dividido por 2. Então essa aqui é a fórmula que descreve para a gente a energia cinética. E então, moçadinha, olha só, quando eu falo que temperatura é energia cinética, é a agitação das partículas, eu não estou falando isso de uma maneira assim, né? Ah, é isso e pronto. Não, moçada, tem como medir. Inclusive tem uma medida específica da energia cinética das partículas, que é a temperatura em Kelvin. Quando eu meço em Kelvin, então essa temperatura aqui, ó, é em Kelvin. Moçada, Kelvin é aquela unidade de temperatura que a gente aprende, né? Qual que é a relação entre Celsius e Kelvin? Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. Inclusive, moçada, Kelvin é a medida do estado de agitação das partículas, tá? A gente nem fala graus Kelvin, a gente só fala Kelvin. Por quê? Porque não existe grau Kelvin. O Kelvin é uma medida do estado de agitação das partículas, tá? O Kelvin é a medida da energia cinética das partículas. A temperatura em Kelvin é direto já a energia cinética média das partículas. Olha que loucura, moçada. Tanto é que existe o zero absoluto. O que é o zero absoluto, moçada?
É o 0 Kelvin. Quando as partículas não têm mais estado de agitação nenhuma, quando a partícula parar, é um estado hipotético, né? Muito difícil de ser alcançado. Nós, nos laboratórios mais avançados, já conseguimos chegar em 0,2 Kelvin, mas nunca em 0 Kelvin, né? Você parar todas as moléculas. Mas quando a gente chega nesse estado hipotético, a gente tem o 0 Kelvin. É zero movimento, zero energia cinética, zero velocidade para nenhum lado. Quanto seria o 0 Kelvin em graus Celsius? Bom, se aqui é zero, zero menos 273. Então a temperatura em graus Celsius, se o zero é absoluto, então o zero. Quanto é o zero absoluto em graus Celsius? Só curiosidade, né, moçada? É menos 273 Celsius. Muito baixa a temperatura, né? Deve ser gostoso um suco de limão nesse verão, nessa temperatura aí, né? Muito baixo. Então esse é o 0 Kelvin. É o final, é a ausência de agitação das partículas, tá, moçadinha? É isso, turminha. Importante a gente falar também do volume, né? Volume é muito fácil, né? O que é o volume? É o espaço ocupado pelo gás. Tranquilo, né, moçada? Então, ó, sempre a gente vai falar de pressão, temperatura e volume. É o mais importante aqui, tá bom? Turminha, só algumas coisinhas aí para discutir que é importante, né? A velocidade média aí das moléculas de um gás varia com a temperatura, eu já falei para vocês, né? Então, se eu pegar o gás oxigênio a 25 graus Celsius, a distribuição dele está aqui, ó. Se eu pegar o mesmo gás oxigênio agora a 1000 graus Celsius, mudou a distribuição da energia, da velocidade, né? Da energia cinética. Só para vocês visualizarem aí, né? Importante contextualizar, principalmente quem gosta de visualizar o gráfico, né? E mais importante ainda, moçada, é saber que a velocidade depende da massa. Claro, né? Quanto mais pesado, mais lento eu fico. Então, olha só, numa mesma temperatura, conforme vai ficando mais pesado o gás, ó, o nitrogênio é mais pesado que o oxigênio, a água é mais pesada que os dois, o hélio é mais pesado, perdão, mais leve, tá, moçada? Desculpa. Quanto mais leve, maior as velocidades por uma mesma temperatura, tá bom? Inclusive existe uma correlação aí, ó, entre velocidades e massa, tá? A velocidade relativa em relação à massa relativa, tá? Então, dois gases na mesma temperatura têm a mesma energia cinética média. Se você igualar a energia cinética média de um e de 2 e rearranjar, você vai ver então que a velocidade média das moléculas do gás é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molecular. Que coisa linda, hein, moçada? Olha só. Dá para saber a velocidade em relação à massa molecular de um gás. Coisa linda, né? Mas vem comigo, turminha. Vamos continuar aqui nos gases ideais, tá? O que é um gás ideal, então, professor? Ou a gente também encontra aí a nomenclatura de gás perfeito. O gás perfeito, moçada, primeiro de tudo, moçada, é algo hipotético, é algo imaginário, é algo que não existe, né? Mas a gente tem o quê? Um gás perfeito, imagina o que? Acompanha comigo aqui, moçada. Vou botar as partículas de um gás aqui, ó. Então tem um gás dentro desse recipiente aqui, tá? Se você pegar e somar o volume de cada partícula aqui, ó, somar o volume dessas partículas que eu coloquei aqui, e o volume, essas moléculas, né, de gás, e elas forem muito menores do que o volume total ocupado, que é isso aqui, volume total que o gás está ocupando, moçada, a gente tem um gás ideal. E também, outra condição para satisfazer que o gás seja chamado de ideal é que não exista atração entre essas moléculas. Então, por isso que é ideal, né, moçada? É hipotético. Sempre vai ter uma atração, uma repulsão, as moléculas, né? A gente está no mundo real. Mas a gente cria essa teoria aí do gás ideal para facilitar as contas, tá bom, moçada? E aí a gente consegue avançar bastante, tá? Então, a gente tem que supor que o gás ele é ideal. O que é supor que o gás é ideal? Que não tem atração, né? Não tem atração entre as moléculas. Então, eu vou apagar aqui porque não tem atração. Que o volume das moléculas em si é desprezível, então é praticamente como se eu dissesse que não tem moléculas aqui dentro, moçada. Mas tem, né?
Mas vamos supor que o volume das moléculas é desprezível. Só importa, então, o volume ocupado pelo gás. Tá? Vou voltar aqui para vocês visualizarem. Isso, então, é um gás ideal, moçada. O volume ocupado pelas moléculas, o volume das moléculas total, é muito menor do que o volume ocupado. E as moléculas não sofrem atração. E se as moléculas sofrerem algum choque, moçadinha, a gente tem que considerar que é perfeitamente elástico esse choque, que elas vão distribuir energia perfeitamente, né? É uma idealização, tá, moçada? Para simplificar as contas, simplificar as nossas ideias, tá bom? Mas, moçada, saibam que tem condições onde um gás real se aproxima de um gás ideal, tá? Quando? Quando, por exemplo, eu tenho um gás rarefeito, baixas pressões, rarefeito, né? O que é rarefeito? Em altas altitudes, a atmosfera é rarefeita, tem pouco gás. Baixas pressões. Se tem baixas pressões, o gás é praticamente perfeito. Ou se eu tenho altíssimas temperaturas, moçada. Quando eu tenho altíssimas temperaturas, a energia cinética das moléculas é tão alta que elas não sentem atração mais uma pelas outras. Elas passa a ser desprezível a atração. Então, se uma ou duas dessas condições aqui forem satisfeitas, baixas pressões ou altíssimas temperaturas, o gás real se aproxima de um gás ideal. E é isso que a gente quer para a gente poder estudar o gás, tá, moçadinha? Chique demais, tá? E aí, quando a gente está estudando um gás, vem a lei dos gases perfeitos. Turminha, coisa linda, olha só. Moçadinha, eu vou apresentar de uma vez, mas isso aqui foram décadas de desenvolvimento, tá? Que os cientistas foram percebendo, estudando, tá? Inclusive eu vou apresentar o nome aqui, não é que você tem que decorar esses nomes. É para a gente fazer uma homenagem aqui aos cientistas que escreveram essas leis, tá? Então, moçadinha, a primeira lei aí dos gases perfeitos é a lei de Boyle-Mariotti. Que ela fala o quê? Quando uma temperatura é constante, eu tenho uma transformação que eu vou chamar ela de isotérmica. A transformação é chamada de isotérmica. Se a transformação é isotérmica, se a temperatura é constante, pressão vezes volume é sempre constante. Então, moçadinha, essa aqui é a lei da transformação isotérmica ou a lei de Boyle. Então, imagina assim, eu tenho um gás aqui dentro. Eu consigo comprimir ele, mantendo a temperatura igual. A temperatura ainda é igual, constante, isotérmico. Se eu aumentei a pressão, se eu dobrei a pressão, o volume caiu pela metade, ó, diminuiu. Mas a temperatura ainda é constante. E se eu pegar aqui, ó, P1 vezes V1 vai ser igual P2 vezes V2. Então, a temperatura se mantém constante e as pressões vezes os volumes são constantes. Isso representado num gráfico gera essa curva aqui, ó, moçadinha, que a gente chama de isoterma. Tudo dentro dessa curva aqui, a temperatura é uma só, é constante. Então vai variando o volume ou a pressão, mas a temperatura é constante. Moçada, isso são leis que a gente chama de empíricas, tá? Professor, por que é assim? Difícil explicar, né? Na verdade, a gente sabe que é assim, é difícil explicar por que é assim, né? Às vezes os cientistas estão mais preocupados em como e não porquê, né? E existe um porquê? Existe, mas aí tem que comer muito feijão para a gente entender o porquê das coisas, moçada. Primeiro vamos só descobrir como, tá bom? Lei de Charles. Lei de Charles, então, é para situações onde a pressão é constante. Se a pressão é constante, a gente chama essa aqui de transformação isobárica. Lembra que o barômetro mede a pressão. Se não tem variação da pressão, é isobárico. Isobárico, a pressão não varia. Segundo Charles, então, quando a pressão não varia, eu tenho uma transformação isobárica. Então, imagina aqui, ó, moçada. Eu mantive a pressão constante, mas eu aumentei o volume. Se eu aumentei o volume, eu fiz isso graças a um aumento da temperatura. Então, volume sobre temperatura é constante. Numa transformação isobárica, a pressão é constante, eu chamo ela de isobárica, porque o volume pela temperatura são constantes. Então,
V1 sobre T1 é igual V2 sobre T2. E por enquanto não precisa decorar nada disso, moçada, porque daqui a pouco a gente vai chegar numa coisa fenomenal. Vem comigo. Terceira e última lei, lei de Gay-Lussac. É uma situação onde o volume é constante. E se o volume é constante, a gente chama isso de isocórica, transformação isocórica. Ou isovolumétrica, né? Mais fácil. Isovolumétrica. Ou isocococórica. Muito bem, moçada. Se a transformação é isocórica, o volume não varia. Então, ó, o volume não varia nessa transformação. Mas eu tenho que a pressão e a temperatura variam. Só que a proporção entre a pressão e a temperatura são constantes. P1 sobre V1 é igual a P2 sobre T2. Então, pressão sobre temperatura são constantes. Constante. Moçadinha, olha que coisa mais linda, hein? Então, na transformação isocórica ou isovolumétrica, o volume não varia e a razão entre a pressão e a temperatura varia proporcionalmente, tá? Então, pega aí, moçadinha, ó. Vem comigo, acompanha o raciocínio. Isotérmica, P1 vezes V1 igual a P2 sobre V2. Isobárica, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Isocórica ou isovolumétrica, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Turminha, juntando tudo isso, a gente chega no suprassumo da lei dos gases, moçada. Alguém olhou para isso? E esse alguém é chamado de Clapeyron. Olhou para isso e falou: Eureka! Eu saquei, eu sou fera, eu descobri que dá para juntar tudo isso numa coisa só. É a equação geral dos gases perfeitos. Oh! Moçadinha, se você pegar tudo aquilo lá que a gente viu, as três situações, dá para juntar tudo isso aqui numa só. Equação de Clapeyron. 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 Clapeyron, lei, equação geral dos gases perfeitos, moçada. Em qualquer transformação de um gás, variando pressão ou volume ou temperatura, eu tenho que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura é uma constante. Ah, que coisa linda, eu vou chorar. Moçada, isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é a cereja do bolo do século XVIII. Isso aqui fez a gente fazer as viagens mais legais de balão da história. Depois eu passo um filme para vocês assistir sobre isso. Essa constante aí, moçada, então, depois ela foi determinada e ela é chamada de R. Ela é a constante universal dos gases, tá? Constante universal dos gases. Lembra que se eu tenho 1 atm, se eu tenho 25 graus Celsius, que quer dizer 273 mais 25 graus Celsius. E se eu tenho 1 mol, o volume molar é igual a 22,4 litros. Vocês já sabem, né, sobre volume molar. Então, moçadinha, PV sobre T é igual a R. Então, R é igual a 1 atm vezes 22,4 litros, dividido por 273 mais 25 graus Celsius. E aí eu tenho o valor, consigo obter o valor da constante dos gases. Mas não se preocupe que no exercício sempre é dado, tá, moçada? Só para vocês saberem de onde vem. E daí, moçadinha, façam as contas aí que vocês vão ver. Mas o valor aqui, moçada, não precisa decorar, tá? É sempre dado. Deixa eu pegar aqui o valor para vocês. O R vai dar 0,082 atm vezes litro dividido por Kelvin vezes mol. Que número lindo, que número maravilhoso. É isso, esse é o R, moçadinha. Então, a equação de Clapeyron, moçadinha, ela fica como, né? Isso daqui é para um mol.
E se eu perguntar assim para você, professor, e se você perguntar para mim, mas professor, e se mudar o número de mols? Então, para qualquer valor de n, qualquer valor de número de mols, eu tenho finalmente a equação de Clapeyron, que é PVT igual a n vezes r, que ela é apresentada geralmente assim, ó, moçada. PV é igual a nRT. PV é igual a nRT, turminha. Gravem essa. Essa é aquela fórmula que você pode tatuar no braço já, se quiser, hein? Por você, nunca rezei tanto. Por você, nunca rezei tanto. Ou para quem é do Timão aí, ó. Palmeiras, verdinho. Palmeiras, verdinho. Essa é a que eu mais gosto, hein? Deixa eu achar aqui. Palmeiras, verdinho, não rejeita o Timão. Vai, Corinthians. Certo, turminha? Depois eu passo mais uma para vocês. Mais uma frasezinha. Turminha, a linha meio longa, mas que tema lindo, né? É isso, moçada. Para encerrar com chave de ouro, então, fiquem aí com a equação de Clapeyron. Por você, nunca rezei tanto. Palmeiras, verdinho, não resiste ao Timão. Chique demais, turma. Vamos fazer exercício, né? Beijo, fui!